No JBN de hoje você vai ver os mosaicos que retratam a história da salvação e momentos da vida de Padre Pio em San Giovanni Rotondo, na Itália. E ainda as principais notícias do Papa Francisco com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José. E você vai conhecer também mais uma história de devoção e amor ao Divino Pai Eterno. E nós ainda vamos te mostrar que uma campanha incentiva a doação de sangue neste período de carnaval. O JBN de hoje já está no ar. Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia de hoje. Agora é momento de falar da novena internacional da Itália. No Santuário São Pio, em San Giovanni Rotondo, romeiros de todo o mundo podem apreciar incríveis mosaicos que retratam a história da salvação e momentos da vida de Padre Pio. Vamos ver os detalhes agora na reportagem. Para ajudar o peregrino a desacelerar o passo, parar e prestar atenção ao redor, foram montados no Santuário São Pio diversos mosaicos que refletem as várias formas de viver em santidade. As três primeiras imagens mostram aos romeiros que Deus se fez homem para que todos pudessem ter a vida eterna. Representadas na Anunciação a Nossa Senhora, na Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo e na Crucificação, que mostra a vitória sobre o pecado e a morte. Saindo do piso superior, o caminho que leva até a capela é marcado pela história de dois santos. De um lado, São Francisco de Assis, do outro, São Pio. Neste aqui, o retrato do início dos grupos de oração. É que em meio à Segunda Guerra Mundial, Padre Pio ouviu o clamor de Papa Pio XII, que pedia aos cristãos que rezassem sempre e com fervor. Assim fundou os grupos de oração, para ensinar seus filhos espirituais a conversarem com Deus e a interceder pela Igreja e pelo mundo, por meio da oração do Santo Rosário. No trajeto é possível encontrar vários mosaicos que revelam a vida de São Pio, como um dos combates dele contra o maligno, mostrando que o homem não pode vencer o mal sozinho, mas sim com a ajuda de Jesus Cristo. Ou até mesmo o santo orando diante do altar em frente ao crucifixo, intercedendo para aqueles que se dirigiam a ele, clamando as bênçãos do Pai. O que também marcou a vida de São Pio foi o período dedicado às confissões. Este mosaico aqui, com certeza, não poderia faltar. Padre Pio ficou conhecido por passar horas no confessionário e levar aos corações sinceros a misericórdia e o perdão do Pai Eterno. Por ser um seguidor fervoroso de São Francisco de Assis, o santo de Pietreutina se espelhou no santo de Assis e levou ao mundo o amor de Jesus. Por isso, em todo o caminho, há mosaicos com momentos da história dos dois e, em muitos, é retratada a proximidade deles com Jesus. Esse trajeto é uma forma de fazer com que, inspirados em cada um dos santos, todos os cristãos se entreguem por completo ao Pai Eterno e confiem em seu poder e misericórdia, para assim encontrar a vida eterna.
você aí sabe como manter o equilíbrio psicológico, não é nada fácil, né? Isso porque envolve uma série de fatores. No dia a dia, por exemplo, são várias situações que podem deixar a gente irritado, perdendo o controle emocional. Mas saiba que a fé e a espiritualidade ajudam na conquista do equilíbrio psicológico. E a Daiane Rodrigues traz outros detalhes para a gente. Autocontrole, moderação e equilíbrio, adjetivos que prevalecem quando se trata da virtude da temperança. Mas na correria do dia a dia, algumas situações deixam as pessoas tão irritadas que é preciso respirar fundo para não deixar interferir nas emoções. Olha, o que mais deixa a gente nervoso é o trânsito, muito tumultuado, a rua toda emburacada, porque para todo lugar que você vai, tá cada panela no meio da rua que você cai dentro, você não sai. Então é uma das coisas que deixa a gente muito nervoso. E o que o senhor faz para manter o equilíbrio? É ter paciência, ter calma do dia a dia, porque não adianta a gente estressar, né? Senão você vai achar confusão no trânsito e fica pior. Até mesmo o relacionamento familiar pode levar uma pessoa a ter um desequilíbrio emocional, principalmente quando cai na rotina e acaba interferindo nos prazeres pessoais. Às vezes a gente se desequilibra por coisas pequenas e a gente acaba perdendo coisas grandes com isso. Então, às vezes, por conta de pequenos momentos de desequilíbrio, a gente acaba comprometendo as nossas relações, acaba comprometendo a nossa qualidade de vida, a nossa saúde psicológica, e isso afeta diversas áreas da nossa vida. Então, a gente tem que tomar esse cuidado em relação à forma como a gente reage às situações para evitar possíveis perdas que vão nos afetar muito, e a gente sabe que às vezes a gente só percebe quando a gente perde, quando a gente sente a consequência daquilo que a gente faz, né? Se aposenta, a tendência da família hoje em dia é aproveitar do aposentado, seja os pais, né, seja os filhos, melhor dizendo, ou os netos, nos sobrecarregar, porque na cabeça deles, no pensamento deles, é de que o aposentado é um desocupado, que ele não tem o que fazer. E pelo contrário, nós temos muita coisa, é quando a gente para da ativa e você vai ter tempo para você, né? Você precisa ir ao dentista, ao médico, né? Se cuidar. E aí é onde eles aproveitam disso, acham que a gente já está na idade, está velho mesmo, não precisa mais dessas coisas. Aí, para aliviar a tensão, é preciso deixar florir o lado espiritual. Pede a Deus, que é o Criador, para que trabalhe, né, nessa juventude, com os pais também. A gente vai fazendo mais aquele caminho, a evangelização, mas não tem sido fácil. Para esta psicóloga, a fé ajuda nos momentos de desequilíbrio. Se a gente utiliza a nossa espiritualidade, até a religião, para trabalhar o nosso emocional, para trabalhar o nosso equilíbrio, a nossa esperança, a nossa fé, o pensamento positivo, a gente consegue ter um equilíbrio muito maior. Então a espiritualidade, sem sombra de dúvida, pode ajudar muito. E é possível identificar uma possível queda de controle. E ela acontece a partir do momento que deixamos nossas emoções dominarem nossos atos. Mas existe tratamento e até prevenção. Há como a gente prevenir, né? Até inclusive a psicoterapia é uma delas, e a psicologia faz muito isso, né? Que é o prevenir desequilíbrios, evitar com que isso atrapalhe as nossas vidas. Mas quando eu tenho um trabalho de autoconhecimento, de meditação, por exemplo, auxilia e faz com que a gente consiga equilibrar muito melhor. É natural momentos de desequilíbrio, mas há maneiras de viver de forma melhor, até mesmo com técnicas e exercícios para se alcançar um nível de controle emocional satisfatório. É uma técnica de meditação leve, é você ter o foco na respiração, foco no seu corpo, nas suas emoções, começar a perceber o que você está sentindo. Quando algo que te provoca e você acaba se sentindo desequilibrado, começa a refletir: como eu sinto isso no meu corpo? Que pensamentos, quais são os tipos de pensamentos que vêm? O que eu penso? E aí a gente começa a nos autoconhecer, começa a perceber por que eu me reajo dessa forma, por que eu sinto isso, como isso se manifesta. E aí um dos exercícios é a gente fazer essa meditação, focar na nossa respiração, focar no nosso corpo, no que nós sentimos, e aí a gente ter um foco na nossa atenção. É passar a ter atenção naquilo que a gente sente, naquilo que a gente faz, naquilo que a
gente pensa. A pessoa que não mantém o equilíbrio psicológico é capaz de entrar em colapso diante de qualquer acontecimento, o que provoca até mesmo doenças. Por isso, a ajuda de um profissional muitas vezes é fundamental para não permitir que pequenos momentos de desequilíbrio provoquem perdas significativas. A queda de controle, ela vem quando a gente começa a perceber que a gente não está conseguindo ter controle sobre nossas emoções. Quando aquilo que eu sinto passa a dominar o que eu faço. Se eu percebo que eu passo a tomar decisões e a ter atitudes com base no que eu estou sentindo naquele momento, aí significa que eu estou tendo uma queda de controle. Porque eu estou permitindo que os meus instintos e as minhas emoções dominem aquilo que eu faço. E aí a gente está saindo desse controle do comportamento e tendo um provável desequilíbrio. É isso aí, equilíbrio psicológico. Às vezes é difícil da gente manter, mas a gente tem que procurar praticar sempre, manter aí o nosso psicológico sempre equilibrado, né? E no encontro realizado na CNBB, a ministra Damares Alves apresentou projetos realizados pelo Poder Executivo Federal quanto às questões sociais. Esta foi a primeira vez que a presidência da CNBB se reuniu com um dos ministros do governo atual. Vamos ver como foi. A ministra Damares Alves, da pasta da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, visitou a CNBB para apresentar projetos e afirmou que os trabalhos propostos pela campanha da fraternidade estão em consonância com os anseios de políticas públicas buscados pelo Ministério. Nós falamos muito sobre a proteção da infância, proteção dos jovens. Há uma preocupação dos dois com essa geração que nem está na escola, nem está no trabalho, a preocupação com os idosos, a políticas públicas de proteção aos idosos, a pastoral do idoso que faz um trabalho espetacular no Brasil, de que forma podemos estar interagindo. Então a gente sai daqui hoje e feliz com a campanha da fraternidade, que tem tudo a ver com o nosso ministério. Então eu acho que dá para a gente fazer muita coisa doravante, né? Juntos. A ministra também falou da importância do trabalho em conjunto entre a igreja e o governo federal. Ai da política se não fosse a igreja. Ai das políticas públicas se nós não tivermos a participação de quem está lá na ponta realmente cuidando e fazendo. Dom Jaime Spengler foi o representante da presidência da CNBB e pontuou como é importante estabelecer um canal direto de comunicação entre os bispos e o ministério. Eu creio que estabelecemos um canal de diálogo muito positivo, e naquilo que nós pudermos colaborar, sobretudo na promoção de valores que nos unem, estaremos juntos. Dom Jaime aproveitou a ocasião para entregar um exemplar do subsídio da campanha da Fraternidade 2020 para a ministra. E agora a gente vai para o intervalo e a seguir você vai ver que uma campanha incentiva a doação de sangue agora nesse período de carnaval. É já já. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar e a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. E nós estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. E você sabia que uma única doação de sangue pode salvar até 4 vidas? Pois é, esse simples gesto de amor e solidariedade pode gerar muitos sorrisos. E nesta época do ano, o número de gente que precisa de sangue aumenta e os doadores diminuem. E é aí que o amor ao próximo deve falar mais alto. O carnaval costuma ser um período crítico para os bancos de sangue em todo o sistema público de saúde. Infelizmente, o número de acidentes aumenta, enquanto os de estoques de sangue abaixam. Por isso, em diversos estados, campanhas são realizadas para que o estoque seja suprido. Em Goiás, por exemplo, a parceria tem sido com universidades para mostrar aos jovens a importância desse gesto. Essa campanha é em parceria com as Ligas Acadêmicas de Medicina da UFG, onde eles promoveram algumas ações para chamar a atenção desse público jovem no momento da matrícula da universidade para a doação de sangue, colaborando conosco nesse período de carnaval, que é bastante crítico para a manutenção dos estoques. Doar sangue é um gesto de amor e solidariedade que pode salvar vidas e gerar sorrisos. E o processo é simples, fácil e seguro. Por isso, fique atento aos pré-requisitos para se tornar um doador.
Podem doar pessoas entre 16 e 69 anos e que estejam pesando mais de 50 quilos. Menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis. E acima dos 60, só se já tiver doado antes desta idade. Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente. Além disso, não pode ter feito tatuagem ou colocado piercing há menos de 1 ano. O mesmo período vale para quem fez transfusão de sangue. Também não pode ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a doação. Se estiver tudo certo para todas essas condições, é só procurar o banco de coleta de sangue mais próximo. E atenção, é preciso apresentar documento oficial com foto, não estar em jejum, evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação e, caso seja após o almoço, aguardar 2 horas. Hidratar também é fundamental. Ele sendo considerado apto, ele vai fazer a coleta propriamente dita, onde vai ser coletada uma bolsa de 450 ml de sangue, em média, mais as amostras, que vão servir para fazer a tipagem sanguínea desse doador e também uma investigação infecciosa, para verificar se ele tem alguma doença que pode ser transmitida pelo sangue. O Euler conhece bem os procedimentos. É um doador regular, por reconhecer a importância desse gesto. Antes de eu entrar na corporação, né, como militar, como bombeiro militar, já tinha feito algumas. Aí depois que você acaba entrando nessa, como salvar vidas, né, aí você acaba tomando mais gosto ainda. Aí você quer fazer até mais vezes, né? Pode a cada 3 meses você doa, né? Então a gente vai tentando fazer essa a cada 3 meses para exatamente poder ajudar o máximo número de pessoas possível, né? Já a Débora doa pela primeira vez, mas pretende voltar, pois entendeu que este gesto solidário de doar uma pequena quantidade do próprio sangue pode salvar até 3 vidas. Eu decidi virar doadora porque eu acho que é uma ação muito linda, uma coisa simples que todo mundo pode contribuir, algo que o nosso país precisa bastante. Tem sempre gente precisando de sangue para inúmeras coisas. Então eu acho que vale a pena continuar nesse caminho, porque uma hora pode ser eu que estou lá precisando do sangue e eu ia gostar muito que alguém me ajudasse. Se você nunca doou, se espelhe nela. Já você que conhece o processo, fortaleça essa rede de solidariedade e se torne um doador regular. Se cada pessoa doasse, não ia precisar ficar clamando desse jeito, né? Com certeza, não precisariam estar nessa dificuldade nesse momento com estoque crítico. Isso aí. Agora, com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José, nós vamos conferir as principais notícias da igreja. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Ainda continuamos no México nesses dias para conferências sobre a comunicação, mas mesmo daqui, gostaria de chamar a atenção para a mensagem do Papa Francisco na audiência geral de ontem, quarta-feira. Não há terra mais bela conquistar do que o coração dos outros. A sua catequese foi dedicada à terceira das 8 bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque receberão a terra em herança. Francisco explicou o significado da palavra manso, que é literalmente doce, gentil, sem violência. A mansidão se manifesta nos momentos de conflito, de como se reage numa situação hostil, e não nos momentos de tranquilidade. Jesus nos deu o maior exemplo de mansidão quando, pregado na cruz, perdoou seus algozes. A mansidão de Jesus se vê fortemente na paixão de seu Papa. Nas Escrituras, a palavra manso indica também aquele que não tem propriedades terrenas. Por isso, a terceira bem-aventurança fala que os mansos receberão a terra em herança. Isso pode parecer incompatível, mas a posse de terras é o âmbito típico do conflito. Se combate com frequência por um território para obter a hegemonia sobre um lugar. Nas guerras, o mais forte prevalece e conquista outras terras. Mas a bem-aventurança fala de herança, que nas Escrituras tem um sentido ainda mais profundo. O povo de Deus chama herança justamente a terra de Israel, que é a terra prometida. Aquela terra é uma promessa e um dom para o povo de Deus e se torna sinal de algo muito maior e mais profundo do que um simples território.
há uma terra, e o Papa fez jogo de palavras, que é o céu, isto é, a terra para o qual nós caminhamos. Então o manso é quem herda o mais sublime dos territórios. Ser manso não é ser covarde, pelo contrário, é o discípulo de Cristo que aprendeu bem a defender outra terra. Ele defende a sua paz, a sua relação com Deus e os seus dons, protegendo a misericórdia, a fraternidade, a confiança e a esperança. Porque as pessoas mansas são pessoas misericordiosas, fraternas, confiantes e pessoas com esperança. E Francisco mencionou então o pecado da ira e todas as coisas que destruímos quando se manifesta. Perde-se o controle e não se avalia o que é realmente importante. E se pode arruinar a relação com o irmão, às vezes sem remédio. Por causa da ira, muitos irmãos não se falam mais, se afastam. É o contrário da mansidão. A mansidão reúne, a ira separa. A mansidão, ao invés, conquista tantas coisas. A terra a conquistar é a salvação daquele irmão de que fala o mesmo Evangelho de Mateus. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Não há terra mais bela do que o coração dos outros. Pensemos nisso. Não há território mais belo a conquistar do que a paz restabelecida com um irmão. Esta é a terra a ser herdada com a mansidão. Uma última coisa, depois dos nossos bispos do Regional Centro-Oeste, agora é a vez dos bispos do Regional Sul 2 da CNBB. 22 bispos, 18 dioceses e 2 eparquias ucranianas. Esta visita ad limina apostolorum do Regional Sul 2, que compreende o estado do Paraná. São 10 dias em Roma, de 17 a 27 de fevereiro. Na segunda-feira, dia 24, está agendada a audiência com o Papa Francisco. Até lá, os bispos estarão visitando os dicastérios da Cúria Romana. De Cancún, no México, para a TV Pai Eterno, Silvana e José. É isso aí. E agora a gente vai ver mais um exemplo de devoção ao Divino Pai Eterno. Então se emocione com a gente com esse exemplo de fé e certeza de que Deus faz sim o impossível na nossa vida. Na vida de muitas pessoas, a devoção ao Pai Eterno começa cedo, logo na infância. Para a Ayane, não foi diferente. Na verdade, foi de família, foi o meu avô, o pai da minha mãe, que já faleceu, e passou para ela, e através dela a gente também ficou devoto. E aí a gente, todo ano, a gente ia para a Trindade. Ficamos mais ou menos uns 6 anos pagando promessa em Trindade. Ela descobriu ao enfrentar alguns problemas que por meio da fé muitas graças poderiam ser alcançadas. E foi na adolescência que teve a confirmação disso. Com 11 anos de idade, eu descobri que eu tinha vitiligo. E para mim era constrangedor, eu achava que as pessoas iam ter medo de mim, né? Que eu ia me manchar, que eu ia ficar feia, que tudo, enfim, né? E a minha mãe, muito devota, fez uma promessa e a gente correu atrás de tratamento. E aí minha mãe ficou uns 6 anos a gente indo todos os anos na festa, pagando a promessa. Minha mãe fazia em cerca de umas 50 marmitas para pessoas carentes lá. Minha mãe alugava uma casa lá e fazia comida para distribuir lá. E foi aí que tudo começou, a história dessa devoção. Quando se casou, o maior sonho era ter filhos, mas os imprevistos da vida atrasaram esse grande desejo. Todo mundo casa e quer ter filhos, e eu não seria diferente. Então, eu engravidei, esperei 3 anos para engravidar, engravidei, e com 3 meses eu perdi. Um aborto espontâneo, né? Todo mundo acontece, vamos tentar a segunda vez. Fui para a segunda gravidez e aí não deu certo novamente. Eu perdi com 3 meses também. Aí a gente foi atrás de tratamentos e aí a médica e o médico de São Paulo falou que não tinha jeito, que eu e meu marido não podia ter filhos. E aí eu engravidei.
pela terceira vez. E com 3 meses eu comecei a ter aborto novamente. Mesmo assim, ela confiou no poder do pai e, firme na oração, realizou o sonho de ser mãe. E aí eu liguei, dia de quarta-feira, liguei na televisão. Liguei primeiro pro meu esposo, que ficava na fazenda. Falei, ó, vem que eu acho que eu vou perder de novo. Aí ele veio. Ele chegou, eu tava assistindo a missa, lá de Trindade. E assistindo, e o padre começou a falar, você que tá aí tentando ter seu filho, calma, você vai ter seu filho. E começou a falar tudo isso, né? E eu chorava, eu falava, meu Deus, aí minha mãe chegou na hora, meu esposo chegou na hora. E o que foi? O que foi? Você tá passando mal aqui? Eu arrepio. Você tá passando mal? Eu falei, não tô passando mal, eu tô recebendo uma graça agora pela televisão. Aí eu fiquei, né, agora eu tô tranquila, eu vou ter meu filho. Aí passei a gestação toda deitada, não podia, né, fazer movimentos muito bruscos e tal. Ele nasceu prematuro, nasceu de 36 semanas. Mas graças a Deus nasceu só com desconforto respiratório, foi para UTI, passou um dia só na UTI e graças a Deus deu tudo bem. Hoje está com 2 aninhos. E quando ele fez 1 aninho, veio uma surpresa. Eu engravidei novamente. E o meu nome hoje é gratidão. Eu vou para a missa, eu não peço, eu agradeço. Agradeço pelos meus pais, pelos meus filhos, pelo meu marido, por um casamento que eu não esperava e que eu sou extremamente feliz. Meu marido hoje, para mim, ele é meu pai, meu irmão, meu amigo, meu marido é tudo para mim. Então, hoje eu sou gratidão a Deus, ao Divino Espírito Santo, à Santíssima Trindade, a tudo. Eu sou só gratidão. E é isso aí, né, gente? Que história linda. É com esse exemplo de fé que a gente termina o JBN de hoje. Lembrando que amanhã nós estamos de volta e eu espero por você. Até lá!